Bom dia, alunos. Eu decidi gravar essa aula de cultura goiana sobre reforma agrária para ajudar vocês na avaliação, na nossa avaliação. Espero que realmente faça sentido para vocês. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender o que é reforma agrária. Reforma agrária, ela é uma divisão, redistribuição das terras no Brasil. Por quê? Porque o Brasil nunca fez reforma agrária. Na verdade, a terra, ela sempre esteve nas mãos da elite no Brasil, né? Desde a primeira divisão de terras no Brasil, né, que foi as capitanias hereditárias, as terras elas eram doadas, né, para as famílias mais ricas. Como a gente sabia, 90% da população brasileira não tinha acesso a essa terra, porque ou eram escravos ou descendentes de escravos e não tinham direito a ter terras. E em 1850 houve, né, a promulgação da Lei de Terras no Brasil, e depois de 1850 a terra passou a ser comprada. Só que nesse período houve a abolição da escravidão e teoricamente todas as pessoas poderiam comprar terras. Só tem um detalhe: mais de 90% da população brasileira era escravo ou descendente de escravo. Saiu com uma mão na frente e outra atrás. O que ela menos tinha dinheiro era para poder comprar terra. E de lá para cá, a terra sempre esteve nas mãos de poucas pessoas no Brasil. Isso representa uma grande concentração de renda no nosso país. Todas as terras, né, ou todas as propriedades rurais, elas podem fazer parte da reforma agrária? Não, a reforma agrária, ela vai utilizar as terras improdutivas, né? São aquelas terras que as pessoas compram esperando uma valorização, né? Tem muita gente que compra fazenda e não cultiva nada, não cria nada lá, esperando somente a valorização para poder vender depois. Então, a reforma agrária seria para esse tipo de propriedade, a propriedade que é improdutiva, ou terras devolutas, que são terras do governo. Né? O Brasil, né, possui várias terras devolutas, principalmente na região norte. Mas aí nós temos a questão, né, que é do bioma amazônico, que nós não vamos entrar nesse debate nesse momento. Bom, as terras no Brasil, elas são classificadas de duas maneiras. Nós temos o minifúndio, as empresas rurais, e o latifúndio. O minifúndio são as pequenas chácaras, normalmente é aquele produtor que ele cria de tudo um pouco. Ele cultiva, ele planta, ele tem ali, ele tira o leite, ele vende a galinha, ele tem uma horta. Então, normalmente, boa parte da alimentação dos brasileiros, eles vêm do minifúndio, né, que é o alvo da reforma agrária. Ou seja, a reforma agrária não é você dar uma grande extensão de terra para uma pessoa, é você dar pequenos lotes de no máximo 10 alqueires para que as pessoas possam produzir. Só que a maior parte das terras do Brasil, elas não estão nessa classificação do minifúndio, elas estão dentro do latifúndio. Ou seja, a maioria das terras do Brasil, elas são latifúndio concentrada, ou seja, pertencente, né, a poucas pessoas. E nós temos também empresa rural hoje em dia, né? Você observa que tem várias empresas comprando terra, cultivando tipo soja, ali ele tem um armazém, ele tem todo o processamento, ele tem até o transporte da soja. Bom, a estrutura fundiária brasileira, né, ela se refere a essa divisão também. A reforma agrária também pode ser chamada de estrutura fundiária. É marcada por essa grande disparidade, ou seja, essa grande desigualdade, ou seja, o campo brasileiro reflete a desigualdade social que nós vivemos, né? Ou seja, é um campo que tem uma grande concentração, é bem mecanizada, né, baseada na monocultura. O que é a monocultura? Produz um único tipo de produto destinado ao mercado externo. Por isso que a gente vive sofrendo aí com a alta do dólar. Ou seja, a gente é um grande produtor de carne, mas a carne para nós é caríssima, o óleo de soja para nós é caríssimo, o arroz é caríssimo. Por quê? Porque são todos commodities. A gente produz produtos que o mundo todo consome, e aí, como tem essa alta no consumo, aumenta para nós também, mesmo sendo um grande produtor. Voltada para a agroindústria, como eu já disse, de acordo com o INCRA, né, 1% dos proprietários possuem 50% das terras do Brasil. Só para vocês terem uma noção, tem uma pessoa no Pará, no estado do Pará, que ele tem mais terras, né? A terra dele é tão grande, a fazenda é tão grande que é maior do que 2 países na Europa. O nosso grande desafio é promover uma reforma agrária, ou seja, uma divisão, né? Porque essa divisão vai representar uma igualdade maior na população.
como consequência da falta de reforma agrária, nós temos os conflitos, né? E existe um grupo, né, do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? E eles têm uma estratégia que é fazer a ocupação. E muitas das vezes eles ocupam terras produtivas e fazem várias coisas que entram em desacordo com a ordem para chamar atenção para essa crescente necessidade da reforma agrária, que eu acho que não vai acontecer no Brasil tão cedo, até porque, né, o nosso presidente, ele não é um presidente voltado para essa questão muito social. Então, dificilmente nós vamos ter uma reforma agrária no nosso país. Portanto, a reforma agrária é um processo do qual o governo desapropria terras não aproveitadas, cedendo-os para agricultores que desejam trabalhar. Mas para obter sucesso, a reforma deve ser acompanhada por várias medidas, como assistência técnica, educação, financiamento de equipamentos. Isso aqui é caro. Então, a reforma agrária, você desapropria a terra. O INCRA vai lá, paga o produtor o valor real da terra. O INCRA não desvaloriza a terra e ele divide essa terra para outras pessoas permanecer, mas tem que dar condição econômica. Então, fazer reforma agrária no Brasil é caro, não é um processo barato. Então, como assistência técnica, educação, financiamento de equipamento, política de preços mínimos, infraestrutura de transporte, armazéns, telefonias e eletrificação rural. Então, meninos, espero ter ajudado vocês. Até a próxima semana.